Boa Boa noite. noite. Vamos a esperar que as pessoas vão chegando e vamos explicar um pouquinho para as pessoas que falam português, porque a semana passada explicamos em espanhol. Então, começamos agora uma série de entrevistas. Uma semana vai ser em espanhol, a próxima vai ser em Em português. português? O convidado de hoje já está por aqui. Então, Bom, vamos começar, né? Essa é a primeira entrevista em português que estamos fazendo aqui hoje e com certeza vocês vão adorar. oi! Boa noite, E Boa Frois. aí, noite! beleza? Como é que estão Maravilha. Como, vocês? como você tá, cara? Tudo certo, tudo beleza. Ai, que bom. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Mundiadeiros. Não sei se já tinha ouvido falar antes da gente conversar contigo, nem nada. Bom, mas Claro, tô estamos acompanhando. aqui. Ó, o Marcelão aí, ó. Ô, Pois é, massa. Marcelão. Bom, como a gente já tinha conversado, né? Hoje é uma entrevista muito especial, porque é com um cara que é foda. É com o Frois, Rodrigo Frois, produtor internacional e baixista fenomenal. Oh, parece que o perdemos por um minuto. Voltou. Aê, voltou, voltou, voltou. Ó, a conexão tá ruim. Ó. Bom, como eu estava Pronto. dizendo, então, hoje o nosso ilustríssimo Rodrigo Frois, que é um produtor internacional e também um baixista fenomenal, né? Explica Ave um Maria. pouco para as pessoas o que você faz. Vamos lá, então, do princípio, quem é Exatamente. Rodrigo Frois e o que você faz? Bom, eu sou músico, né? Antes de qualquer coisa, eu sou baiano, né? Nasci em Salvador, cresci aqui, tenho assim vários músicos na família e a gente, então assim meio que já meu irmão principalmente mais velho que, né? Mas temos outros músicos na família e assim, desde cedo eu sempre tive contato, né? Então comecei tocando baixo, né? Que é meu instrumento. Fiz faculdade aqui, fiz a Federal a Universidade Federal comecei em composição e regência e mudei de curso algumas vezes dentro de música e terminei graduando em instrumento, em contrabaixo elétrico, na música pop, né? E na música popular, na verdade. E e isso, toquei aqui, aqui na Bahia, toquei com vários artistas aqui de axé, alternativo. Tava trabalhando já há uns 2 anos embarcado, né, em navio de cruzeiro, Aham, inclusive, né, onde nos conhecemos. que foi onde nos conhecemos. E, Exatamente. exato, fizemos 2 contratos juntos. Aliás, fiz 2 contratos juntos com os dois, né? Fiz um contrato com Verdade. Mireia, lá Sim. no No Zenit. Mediterrâneo e nas Canárias. Isso, sim. E aí, nos contratos seguintes, né, a gente fez Mediterrâneo, E eu conheci Felipe, depois e depois a gente fez lá Oriente Médio, né? foi isso. E uma pergunta então. Com tudo isso, a gente sabe que música sempre exige muito da gente, né? Então, muito estudo e tudo mais. E uma coisa que acontece muito com os músicos e as pessoas às vezes não, meio que não sabem disso, mas é o fato de viajar, de sair do seu local de residência e ir para muitas vezes outra cidade, outro estado ou outro país para tocar. Você sempre teve vontade de viajar e trabalhar viajando ou isso aconteceu naturalmente? Eu sempre gostei, sempre quis, né? Eu não entrei na música por causa disso, mas essa sempre foi, assim, uma das coisas que a música traz e que sempre me atraiu também. Então, meu irmão, que é mais velho do que eu e já tocava, quando eu comecei a tocar, ele já era músico profissional, já acompanhava artistas, e eu ficava fascinado que ele falava, pô, essa semana a gente tá indo para tocar num festival na Suíça.
Essa Olha. semana a gente vai, o mês que vem tem uma turnê no Japão. Eu ficava, caralho, velho, e ele tá ganhando pra fazer essas viagens todas. Eu achava isso sensacional. E, mas assim, mas não foi por isso que eu entrei na música, né? Eu comecei Uhum, tocando desde sempre, tive banda de escola, sempre, né, acabei. E só que naturalmente, assim, aqui na Bahia, assim, o mercado, basicamente na música você tem assim, o mercado da noite de barzinho, ou você tem o mercado de você trabalhar com artista, né? Então, por exemplo, a Axé uhum, Music aqui na Bahia, assim, é um dos maiores responsáveis pela profissionalização dos músicos aqui. Foi um dos grandes responsáveis. E então, quando você começa a trabalhar com os artistas, né, de axé, a maior parte da agenda não é aqui, não é em Salvador. A gente faz agenda no Brasil inteiro. Então, quando eu comecei a trabalhar com axé, aí eu tive poucos shows em Salvador, no fim das contas. Foi quando eu comecei a viajar. Então, tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro. Inteiro. Eu acho que eu já toquei em todos os estados, né? Inúmeras vezes, inclusive. Mas, assim, uhum. foi isso que é legal, porque você conhece. Assim, nem sempre dá para conhecer de verdade, porque tem maioria das cidades você mal tem tempo de fazer nada. Você chegar, passagem de som, hotel rapidinho, show e vai embora. Então, mas mesmo assim, a gente sempre dá um jeitinho de ver alguma coisa, de conhecer alguma coisa. De dar uma passeadinha, sair um pouquinho da... Sempre, claro, pois é. Legal. E, Uma coisa importante, voltando ao princípio de tudo isso, como que foi o começo da sua carreira como músico profissional? cara, boa pergunta. Não, acho que foi uma coisa que foi natural, né? Porque eu, assim, eu sempre fui ligado mais, assim, à música alternativa, né? Então, Uhum, apesar do Axé Music sempre foi a coisa assim, mais e sempre esteve em primeiro plano, pelo menos no que se refere à grande mídia na Bahia, mas eu sempre optei pelos caminhos assim não convencionais, digamos. E eu sempre gostei de rock e de outras coisas, e eu sempre procurei esses caminhos. Então, quando eu comecei assim, a ter banda de escola, sempre foram bandas alternativas, sempre foi. Então, meu começo na música foi por aí, e como eu falei, né, tinha outros músicos, né, na família, principalmente meu irmão que era mais velho, já estava no meio dos músicos profissionais. Então, eu cresci, ele já tinha um estúdio, já produzia, já gravava. Então, eu cresci indo lá para passar na madrugada no estúdio com ele. E aí eu olha dizia que que eu ia legal. dormir na casa dele, né? E aí, para minha mãe achava que eu estava indo dormir na casa dele, só que a gente ia pro estúdio, ficava até 6, 6:30 da manhã no estúdio. Aí depois, quando eu terminava a gravação, ele me deixava na escola. Aí eu chegava, ia pra escola sem ter dormido, mas eu achava sensacional, né? Maravilhoso, né? Pra mim era sensacional, eu tive chance de ver assim, tanta gente, tanta coisa legal acontecer, tanta gente legal. Então, assim, meio que as coisas foram acontecendo naturalmente. E aí, depois eu fui para São Paulo, né? Eu fiz Souza Lima e tal, e morei um tempo em São Paulo, morei uns 2 anos. E também foi outra época que foi legal da vida, assim, que eu tive muitos amigos, convivi com muita gente legal. E é isso. E aí depois eu voltei para Salvador e aí comecei a trabalhar mais com artistas de axé, né? Trabalhei com o Luiz Caldas, que foi uma das melhores experiências da minha vida. E que o cara é foda, o cara é gênio, velho. Então, assim, é legal, porque cada show, velho, é uma aula, sabe? Uhum. Você Uhum. nunca sabe o que vai acontecer, velho. O cara, assim, transborda, transpira talento, é impressionante. Essas coisas são algumas coisas que só a música consegue proporcionar pra Pois é, gente, né? exato. E quando você saiu dessa sua, vamos dizer assim, zona de conforto, né? Daquele músico aprendiz que tá ali e tal, quais foram os seus maiores medos? Você tinha medo do quê, assim? O que te prendia àquela zona de conforto, assim? Cara, bom, sempre sair da zona de conforto assim, lhe tira um pouquinho né, do ar, do estável, né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, a zona de conforto
ela rapidamente se torna chata, né? Uhum. Então, assim, você começa a se repetir e aí quando você, principalmente, eu acho que isso é uma coisa assim para quem trabalha principalmente com criação, quando você, assim, demanda de si próprio e você começa a se repetir e você vê que você não está progredindo em algo, então, assim, é fácil você se manter fazendo uma coisa que você já sabe fazer, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você olha para o que você fez e, pô, mas eu já vi isso aqui tantas vezes, velho. Será que eu não sou capaz de fazer uma coisa Tipo, não vou diferente? fazer algo novo, né? Uhum. Não vou Pois é, conseguir sabe? criar. Exato. Então, e isso se torna mais difícil quando você lida com o cliente. Então, você tem, por Uhum. exemplo, um cliente que está ali, tipo, lhe contrata para fazer um arranjo, o cara sabe, assim, das coisas que você já fez, ou conhece, assim, a sua história, ou você como músico, ou você, sei lá, como, assim, dirigindo, seja lá o que for, ele espera um resultado também. Então, mas você, de repente, não quer fazer aquilo ali que é a sua zona de conforto, você já está num outro momento. Então, o cara Aham. ele vem com um trabalho que você fez há 2 anos atrás, você fala, cara, mas não é mais bem Uhum. isso que eu. Não é mais assim, claro que o cara. E aí você tem que saber, assim, acho que essa coisa assim, da criatividade é um dos pontos mais fundamentais nisso, né? Sim. Uhum. Assim, para lhe mover a sair da zona de conforto. Porque quando você. E você tem que equilibrar isso quando você está fazendo um trabalho, por exemplo, para um cliente. É diferente de você chegar e dizer, ó, eu tenho aqui a minha banda com meus amigos e a gente faz o que a gente quiser. Se você quiser De você pirar, você ter. faz um som. Pois é, senta lá no teatro, como a gente fazia, para estudar qualquer coisa. Mas uma outra coisa é quando você tem um cliente que está pagando e espera um resultado. Então, assim, de que Uhum. maneira que você pode, assim, não se repetir, trazer uma informação nova para você, para si próprio, e ainda convencer o cliente de que ele valeu a De que... pena ele pagar o dinheiro que ele investiu, entendeu? Isso é Então verdade. acho que isso Uhum. é o assim, é o ponto que motiva mais, pelo menos a mim, a sair da Hum. zona de conforto. E nisso está incluso a coisa de você assim, de você, por exemplo, quando eu estava aqui na Bahia antes de começar a embarcar, trabalhar em navio, Uhum. assim, eu tocava com um artista assim de nível, sei lá, digamos, de médio, grande porte nacional e estava numa situação relativamente confortável, né? Só Uhum. que ao mesmo tempo, assim, aquilo para mim eu estava cansado. Eu fiquei 5 anos tocando com artista que você tinha que tocar os mesmos sucessos do artista de não sei quantos anos, as mesmas músicas, todos os shows para mim eram Todas as iguais. vezes. Hum. Eu não aguentava mais, né? Assim, Uhum. você. Então, foi uma das coisas que me motivou. Então, assim, eu sempre viajei, né? Desde há muitos anos que eu trabalho viajando, mas chegou um ponto que eu falei, ó, cansei de Brasil, vou pra fora, vamos fazer Mudar um outra Vai pouquinho coisa. embora. os ares, Vamos né? mudar um pouquinho, Mesmo porque aquela monotonia, né, de fazer sempre a mesma coisa, mesmo que sejam em lugares diferentes, acaba defasando um pouco o que a gente espera para nós mesmos, né? Exato, exato. Porque você deixa de se desafiar, né? E aí você começa a ficar, assim, você deixa de testar os seus limites assim, o legal de você testar os seus limites, você vai empurrando sempre ele para frente, né? Você vê ali, Aham. porra, Verdade. chega num ponto que você tenta fazer um negócio que você não consegue, aí você para, porra, por que que eu não consegui? É uma questão técnica, se é técnica, de que maneira que eu posso resolver? É uma Uhum. questão de. Entende? Então, assim, aí você Uhum. começa a entender quais são os seus limites, por que que você tem aqueles limites, a se questionar em relação àquilo, caramba, por que que eu não estou fazendo isso? Por que que eu não estou conseguindo fazer isso aqui? Quando você, assim, você está nesse esquema que você fica num loop de atividades, você deixa de testar esses limites e deixa Isso é verdade. então você acaba ficando estagnado ali num ponto, né? Verdade. Uhum. Então, é, Bom, Você diria que a música proporcionou para você alguma coisa que outra profissão não poderia ter proporcionado? Não sei se você compreendeu meu português. ah, eu,
Não, eu não sei se, assim, a música proporcionou pra mim muita coisa. Na verdade, tudo que eu construí na minha vida foi através da música. Eu sou sempre na minha vida, sempre trabalhei com música, mas é, eu acho que tem muitas outras profissões que proporcionam muita coisa também. Então, por exemplo, nós trabalhamos em navio e, assim, quantas posições tem no navio, né? É Ali tá Nossa. muito. todo mundo, cada um, assim, numa área diferente trabalhando. Agora, o que eu posso dizer é que a gente embarcado, pelo menos assim, no universo de navio, músico é uma das posições que tem mais tempo livre. Isso, É verdade. Verdade. então Pelo assim, menos assim foi que a gente conseguiu desfrutar muito, pois né? é, Digamos a assim. gente olha só, a Gil tá aí. Gil, aí velho, é um cara, próxima entrevista eu indico esse cara aí, velho. Esse cara vale a pena. Já está super convidado, de verdade. Gil, Isso aí tem mais experiência e mais assunto do que nós três somados em 3 vidas. Mas, então é isso. Assim, aquela coisa da profissão, embarcado pelo menos, você vê a quantidade Então, um cara que é cozinheiro, pô, o cara pode conseguir arranjar trampo viajando, por exemplo, e não só em navio, né? Aqueles resorts todos lá ali da Grécia, Tunísia, Turquia, Uhum. Espanha, Portugal, todos eles têm o tempo inteiro abrem, né, fazem contratação de várias posições. Agora, o legal da música é isso, né? Porque a gente basicamente trabalha à noite, então durante o dia o Uhum. navio tá parado num porto, a gente faz A o quê? gente está Vai pra praia. disponível para fazer o que a gente quiser, né? Pois Claro, é, te aproveita. obviamente tem que ter um certo nível para isso, né? Não é, por Não, claro. exemplo, como outras posições a bordo, que você pode simplesmente chegar sem saber nada sobre a posição e conseguir exercer o seu trabalho Sim, devidamente, né? sim. Exato, né? Isso aí tem. As posições são. Eu acho que a gente tem uma forma de dividir, mas assim, uma coisa é posição e outra coisa é profissão, né? Uhum. Uhum. Sim. Então, assim, e isso influencia bastante também, por exemplo, no salário. Então, se é uma atividade que, mesmo no navio, resort ou qualquer outra coisa, se é uma atividade que é muito específica, que é uma atividade necessária, que é uma profissão, por exemplo, não sou eu que vou chegar lá e aplicar para ser chefe de máquinas. O cara precisa ter uma formação, uma É educação, claro. precisa ter. Assim como não sou eu que vou chegar lá com uma câmera e dizer: Ó, eu sou fotógrafo, eu tenho uma câmera aqui. Né? Apesar de que tem gente que faz isso, né? Tem muita Mas, gente. mas assim, assim não, é diferente de, por exemplo, uma pessoa que aplica para, não sei, por exemplo, arrumar a cabine. Isso é uma Uhum. coisa que em uma semana você aprende a fazer. Isso não é uma profissão. Por mais que você possa fazer isso pela sua vida toda, e você pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Mas, não, justo. Não, Tem de gente que fato, faz de muito fato. bem e tem gente que faz Faz há muito 20 mal. anos e faz Sim. mal. Mas aí a diferença é isso, porque em uma semana você aprende a arrumar uma cabine, mas em um ano você não vai aprender a tocar para você fazer uma audição e você ser aprovado. Então, aí às vezes perguntavam isso em barco, principalmente para mim, porra, músico tem um salário alto comparado de outras pessoas, outras posições, mas essa é a diferença, né? Uhum, Assim, Sim. verdade, a gente Sim. acaba passando então, muito, investindo, né? Muitos anos da nossa vida para exato, chegar até aí, do que você simplesmente chegar ali sem saber nada e aprender em uma semana uma profissão, né? Agora, exato. uma pergunta importante: como surgiu a oportunidade de você ir trabalhar no navio? Cara, veja só, primeiro, na verdade foi assim, eu já estava querendo sair do Brasil há um tempo, né? Eu já estava, assim, antes de eu embarcar, eu já estava querendo sair do Brasil sei lá, uns 2 ou 3 anos. Não saí Uhum. antes porque eu queria, antes de terminar a faculdade. Então, eu não queria sair sem ter me formado. Porque sabia que quando eu saísse, eu não ia voltar mais para faculdade para terminar nada, né? Então eu queria terminar. Então, num processo, na época que eu estava terminando a graduação, que eu estava entregando TCC, estava entregando, fazendo recital de formatura,
Aí Léo, que é amigo meu, baixista, amigo, foi colega de faculdade, conheço o Léo há mais de 10 anos, assim, antes da época da faculdade, a gente se conhecia. E Léo, que já trabalhava embarcado, ele por acaso estava, na época, ele estava ele estava em Salvador. E aí ele foi no meu recital. E aí eu conversando com ele depois do recital, pô, velho, tô aqui pensando, velho, eu quero me picar. Na época eu tava pensando em ir pra Austrália, fazer umas coisas lá, fazer um curso lá. E ele falou, eu trabalho embarcado, velho, o trampo é legal. Eu falei, legal como? Expliquei. Aí ele falou, velho, aí ele me explicou como é que era trabalhar embarcado. Eu falei, porra, pô, legal isso aí, velho. Eu vou pensar. Mas assim, foi na época que eu tava já assim com a. Porque eu fiz o recital e o TCC eu tinha que entregar depois. Então ele veio no recital, eu tinha o TCC inteiro para escrever ainda. E aí, que era um TCC sobre era enfim, uma espécie de relatório descritivo do que tinha sido o recital. E aí, quando eu tava assim na loucura de escrever TCC, e aí ele me mandou uma lista de companhias que eu poderia aplicar para embarcar. Aí eu olhei assim e falei, pô, legal. Mas assim, velho, isso não vou fazer nada enquanto eu estiver fazendo TCC. Aí uma semana depois, ele mandou uma mensagem e falou, velho, vem cá, você já aplicou para essas coisas que eu te mandei? Eu falei, porra, cara, não tenho condição, não tenho cabeça para fazer nada além do TCC. E aí ele falou, porque a companhia que eu trabalho vai abrir audição para baixista. Inclusive, tá aqui o telefone do cara que faz a audição, ligue para ele e já fale com ele. Eu falei, mas, porra, mas agora, velho? Ele falou, velho, ligue logo porque eles estão precisando e a pessoa precisa para logo. Aí eu falei, vou mandar mensagem pro cara, mas eu tava com a cabeça lá no TCC, né? Que minha prioridade era terminar, formar. Aí ele chegou e falou, aí eu liguei pro cara, e o cara, legal, velho, vamos fazer a audição? Eu falei, claro, beleza. Amanhã você pode? Eu falei, puta que pariu, mas eu não tive tempo de fazer nada, estudar nada. Ele falou, então vamos fazer amanhã, eu te mando os arquivos, tal, a gente faz a audição. Ele é de São Paulo, né? Eu tava aqui, a gente faz pela internet. Eu falei, puta que pariu, tá bom, vamos nessa. E Acho aí que foi assim. podemos. Aí, voltou. Pronto. Daí foi isso. Eu voltei, eu fiz a audição assim no susto. E depois disso eu também assim, como esqueci completamente disso, porque eu tava focado lá. E daí um mês e meio ou 2 meses depois, porque na época o diretor musical da companhia tava de férias e tinha acabado de ter filho, alguma coisa assim. Então ele tava assim, e ele que dá a palavra final, né, das audições. Então eu fiquei sem ter notícia durante um mês e meio. Daí quando, assim, eu tava já no finalzinho para entregar meu TCC, os caras ligam, você vai embarcar a tal data. Eu falei, mas peraí, rapaz. Não, rapaz, eu tenho que terminar, os caras me deram. Aí só que tinha aquela coisa toda, né, os cursos, tinha um monte de coisa para resolver, e eu tive, sei lá, 3 semanas para resolver tudo, para fazer curso, E aí foi assim, foi no SUS. Tanto é que eu não tava aqui nem em Salvador mais para pegar meu diploma. Meu diploma saiu numa sexta-feira, eu viajei na quinta. Olha, pelo menos deu tempo de entregar o TC, né? Eu entreguei o TCC, deu certinho, deu tudo certo. Maravilha. Mas foi assim que eu acabei embarcando, foi no susto. Acho que essas coisas acontecem sempre com a gente, né, bicho? Pois é. Você sabe É sempre bem. assim, você quer, é agora. Se não quer, espera outra vez aí, mas se quiser é agora, vamos? Exatamente. Mas tem coisas na vida assim que só passam uma vez, né? Isso é verdade. É São coisas que tem que aproveitar. Exato. E vou te perguntar, quais foram as suas maiores dificuldades e facilidades quando você saiu do Brasil para trabalhar, saiu para trabalhar fora do Brasil? Tá. Bom, primeiro, em navio, primeira dificuldade que eu tive, não foi uma grande dificuldade, mas que eu estranhei bastante foi a barreira linguística, né? Porque quando eu embarquei, me lembro que eu cheguei no primeiro dia, cansado pra caralho, os caras jogam numa sala pra fazer um monte de training lá E de repente entrou um romeno lá que eu levei. Eu sempre estudei inglês, falo inglês há tanto tempo. Quando eu cheguei lá, o cara começou a falar. Eu levei pelo menos uns 3 ou 4 minutos pra perceber que ele tava falando inglês. Eu falei, caralho, velho, ele tá falando inglês.
falei, puta que pariu, velho. Isso que ele tá falando, ele realmente... Aí, assim... Então, assim, foi essa coisa porque parece que tem um inglês de barco, né? Que é engraçado, que é impressionante. E você... Porque são muitos sotaques diferentes, são muitas origens, Sim. muitas histórias diferentes. Então... E, bom, e nem todo mundo se importa em falar sei lá, de uma maneira ou da outra, daquele jeito que eles falam funciona, então tá tudo bem. E de fato, tá tudo É bem, assim pra eles mesmo. tá tudo certo. Só que assim, pra você que vem de um universo e tá acostumado com uma coisa, isso você estranha bastante. Então, até você entender que um filipino falando tupapaive, ele tá falando números, assim, mas assim, foi a minha primeira, assim, o impacto foi porque eu, caralho, achava que eu falava inglês quando eu cheguei no barco, eu não entendi o que os caras falavam. Mas depois você se acostuma e Você se é acostuma aí, o rapidinho, resto fica tudo fácil, é verdade. depois vai. Mas eu acho que, na verdade, eu nunca, assim, não posso dizer que eu tive grande dificuldade. Pra mim, assim, as coisas sempre rolaram, assim, suaves. Eu tive bastante sorte nesse sentido, porque eu tive sempre contato, assim, sempre caí com pessoas, assim, tive chance de estar com pessoas que me ajudaram bastante. Então, por exemplo, questão quando meu primeiro parceiro de quarto que eu dividi cabine no navio foi um cara espetacular e que, porra, me ajudou, assim, me deu todo o caminho das pedras para eu seguir, sabe? Então, Uhum. Você tocou com ele também, Barata, né? Que era Sim, sim, baterista lá sim. da banda, do teatro também. Então, cara sensacional, músico da porra, e o cara que chegou lá, assim, ficou fácil pra mim, entendeu? E o Léo também, o Léo já tinha me preparado, já tinha me dito tudo, ó, velho, tem isso tudo, isso aqui, então aquela quantidade de informação. Quando eu cheguei no navio, já não era tanto, assim, eu já sabia o que esperar. Então isso ameniza bastante, porque eu vi muita gente chegar lá sem ter Sem ideia saber de pra onde, nada, sem saber nada, onde está chegando, sem saber o que vai acontecer, e ninguém nunca falou nada, simplesmente chegou. E agora? O que eu faço exatamente, aqui? Muitas exatamente. E pessoas aí, perdidas. exato. E normalmente são as pessoas que não aguentam e que não ficam, né? Porque quando você Uhum. chega sabendo o que é que você vai encontrar. Mas fora isso, assim, não posso dizer que eu tive maiores dificuldades, né? Então eu tive sorte e eu. Mas acho que só. Disso, em relação a dificuldades, acho que só. E depois de ter conhecido grande parte do mundo, você vai continuar viajando ou agora vai ficar em um lugar só? Boa pergunta, velho. Eu não quero parar de viajar, não. Eu acho que o mundo é grande demais pra você ficar parado num lugar só. Tem muita coisa pra ver, tem muita gente. Que eu acho que uma das coisas mais legais de você viajar é que você. Aí, ó, fala em viajar, quem entrou aí? Olha Thiago tá aí. só. E aí, É, primo? Pois é, Thiaguinho, velho. É um dos caras mais talentosos que eu já trabalhei, esse cara aí. Pois assim, o lance da viagem é isso. Você troca a experiência e você tá em contato sempre com gente diferente, né? Então, ainda mais assim na nossa área, assim, que a gente trabalha com música, né? Você, Felipe, com música, Mireia com fotografia. Então a gente trabalha com criatividade. Você tá em contato com gente nova, com tudo novo o tempo inteiro, isso, assim, refresca, né, os Uhum. seus instintos criativos o tempo inteiro. Então isso traz informação nova, você dialoga com pessoas diferentes. Então, é aquela coisa que a gente já falou de você cair na rotina. Hum. Então, mesmo que viajar se torne uma rotina para você, ainda assim você está o tempo inteiro em contato com situações novas, com pessoas novas, com coisas novas. Então, essa é uma coisa que assim, é difícil. Quando você se acostuma com isso, assim, é difícil você abrir mão, né? Voltar, né? Voltar ao que era antes, né? Deixar de ter. Aquela. Tem um dito, né? Que é uma mente aberta a novas oportunidades nunca consegue voltar ao seu tamanho normal, né? Pois é, exatamente. É difícil você, né, ficar parado num lugar só depois de você, assim, tá muito tempo rodando, sabe? Uhum. É, bom, mas é isso, né? Vamos Ó, lá. se você fosse dar um conselho hoje para quem está começando ou quer seguir mais ou menos esse passo que a gente trilhou na nossa vida, qual seria?
correr atrás. Você tem que ir atrás, porque, assim, o circo não bate na sua porta dizendo, ó, você quer vir? Não, você tem que ir lá no circo e dizer, velho, eu acho massa, eu quero ser malabarista, sabe? Você tem que... Ó, quem tá aí, Tuntão também. Ô, Tunta! Aí, ó, falou, esse aí é o cara, velho. Então, assim, o circo não passa duas vezes na sua porta, sabe? Então, eu acho que tem duas coisas que são fundamentais, né? Primeiro, você tem que estar preparado, porque se a oportunidade aparece e você não está preparado, então não adianta. E outra, Verdade. você tem que saber e você tem que correr atrás das oportunidades, porque elas não simplesmente se apresentam espontaneamente. Então, seja lá o que for, o que você queira, né? Seja lá o que for, qual a profissão que você tenha, seja com música, seja com, né, com arte, seja sei lá, com cozinha, seja com O que seja o que seja. for, Qualquer coisa né? assim. Você tem que estar preparado e tem que correr atrás. É isso que eu acho que é o mais fundamental. Uma coisa sem a outra não adianta, né? Isso é verdade. Não adianta chegar a oportunidade e você não estar preparado, que também você não vai conseguir aproveitar, né? Exato. E tem alguma coisa que você gostaria que tivessem dito pra você antes de começar tudo, assim, pô, você músico, alguma coisa que você gostaria que tivessem dito pra você que nunca te disseram, mas que você acabou descobrindo durante a vida? Rapaz, eu acho que... Na verdade, assim, não de antes de eu começar a ser músico, mas eu acho que na época que eu já estava aqui rodando, tocando com artista, eu acho que eu gostaria de ter conhecido esse universo de navios de cruzeiro antes. Porque é um trabalho que, assim, que é sensacional. Eu me amarrei de fazer, eu acho isso muito legal. Conheci pessoas incríveis nesse tempo todo. É legal porque você renova o tempo inteiro, você Isso é tá lá verdade. o tempo inteiro mudando as pessoas, então a banda que você toca tá ali, sai um, desembarca um, chega outro. Você tem uma rotatividade. Quando você se acostuma a tocar com uma pessoa, aquela pessoa sai de férias, e chega um novo que você toca de uma forma completamente diferente, então te desafia né, você... Porra, quando você acha que você chegou num ponto confortável, te joga, e aí quando você entende a forma de sei lá, um head musician trabalhar, um head artist trabalhar, ele Troca sai, tudo chega de outro novo. que trabalha de uma forma completamente diferente. Então é legal porque te mantém afiado o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa que é massa. Eu gostaria assim, de ter conhecido esse universo antes do que eu conheci, mas assim, não. Ó, Javan, rapaz. Trompetista foda, velho. Toquei muito com o Javan. Tá aí. Mas é isso, velho. Eu acho que eu gostaria de ter conhecido isso antes, assim. De ter... E sem contar que essa oportunidade que você tem, assim, através de trabalhando com navio, né? A gente conhece o mundo inteiro, literalmente, É né? verdade, sim. Verdade, verdade. Acho que esse talvez seja o maior atrativo, né, de barco de cruzeiro, trabalhar em barco de cruzeiro e tudo mais. Você poder Isso, realmente, cada dia, despertar numa cidade nova, numa cidade diferente, poder conhecer tudo aquilo, sair e, bom, no nosso caso, aproveitar o dia inteiro fora, depois voltar e Exato, trabalhar pela exato, né? noite. Para quem gosta né, de conhecer lugar, de viajar, de conhecer gente, de conhecer coisa, é sensacional, né? A melhor coisa. Que Bom, bom. levamos já quase 40 minutos, né? Então, para a gente não se alargar tanto, já vamos dando uma finalização aqui. Para quem para quem ainda não conhecia o Frois, siga-o. Frois Music, seu Instagram, tem trabalhos incríveis, é um produtor fenomenal e ainda melhor baixista. Ave Maria. Valeu. Para Foi quem um não, prazer ter você aqui hoje para te entrevistar. espero que você tenha Muito gostado, obrigado. tenha se divertido também. Para quem não Velho, conhece o nosso canal, o nosso novo projeto, se chama Mundeadeiros. E a gente fala bastante de viagens, das nossas experiências, né?
Entre os dois já são mais de 50 países contados, sem contar cidades e tudo. Temos um podcast, temos um blog, daqui a pouco saem uns e-books aí pra galera. E no Instagram está também como Mundeadeiros e o site www.mundeadeiros.com. Aí na abinha superior direito tem lá para escolher o site, a versão do site em português, com os podcasts também em português e tudo mais. Frois, foi de verdade um prazerzaço recebê-lo hoje Massa, aqui. velho. Prazer todo meu, velho. Por sinal, vou falar em viagem, daqui a pouco eu tô por aí também. Vou te visitar bom. pessoalmente. E aí a Fazer gente se encontra. mais música, né? Pois é, por Fazer favor. tudo isso virar. E, bom, é isso. Depois a gente vai disponibilizar esse O ao live vivo, né? inteiro, A sim. live inteira no IGTV. E creio que amanhã ou depois também no YouTube, para a galera que não conseguiu ver desde o começo e tudo mais, né? Então, de Maravilha. verdade, muito Valeu. obrigado, Muito Frois. Obrigado obrigada. pelo Obrigado por convite. tudo. Beijão Obrigado aí pelo... pros dois. Um beijo para Um você beijo para também. você também. E até a próxima. Até, velho. Tchau, tchau. Tchau.